Luiz, tudo bem? Primeiro, uma perguntinha, até resposta curta. O Flamengo e o Fluminense já liberaram o Maracanã para Vasco e Palmeiras? Não. Já tem mais de um mês que vocês fizeram esse pedido. Sim. A resposta curta continua ou não? Não, mas assim, a gente pediu... O primeiro ofício ao Flamengo, ao consórcio, na verdade, foi 23 de março, e desde então a gente vem refazendo esses pedidos. A gente entende, depois que saiu a tabela, Vasco e Palmeiras vai ser domingo, 4 horas, você não tem jogo nenhum do Flamengo, acho que o Fluminense joga no sábado, então o Maracanã está livre nesse aspecto. O Maracanã, a TPU termina no dia 25, então, se o jogo é dia 22, não faz nenhum sentido você falar, não, é porque eu estou olhando para frente, mas tudo bem, mas você não necessariamente vai estar sentado nessa cadeira depois. Por essa razão, inclusive pensando no torcedor vascaíno que tem o interesse de voltar ao Maracanã depois de uma Série B que foi difícil, a gente contra o atual campeão brasileiro, a gente quer que esse jogo seja no Maracanã. E a gente tem conversado de forma amigável com todos os agentes que participam disso, explicado essas nossas razões e dito que a gente tem interesse de jogar esse jogo no Maracanã. Simples assim. Outra questão. Você pode explicar para a gente, porque o torcedor tem cobrado, qual que é o verdadeiro investimento da SAF, do Vasco, no futebol do Vasco? Quanto é que entrou de dinheiro? O que vocês já pagaram? Questão das dívidas. Você poderia entrar nesse tema? Eu não vou entrar muito, peço até desculpa, mas por questões de confidencialidade. Tá? Tem coisas que eu não posso abrir pelo contrato que a gente tem hoje de acordo de confidencialidade. Eu não posso entrar muito no mérito do que foi gasto ou deixa de ser gasto. O que a gente pode entrar, sim, é o que são coisas que o Vasco já pagou, são públicas, então acho que acabaram de fazer uma reportagem sobre o RCE pago pelo Vasco, desde que a gente virou SAF, a gente já pagou mais de 30 milhões de um lado, isso a gente está olhando só de uma vertente, tem outros pagamentos que a gente foram feitos, então quando a gente também já saiu que a gente teve que pagar dívida com a FERJ, com a CBF, que eram antigas, que a gente pagou. Foram uma série de coisas que a gente teve que deixar realmente ciente do que foi feito com o dinheiro. Hoje o dinheiro ele é feito, a gente tem um planejamento que é compartilhado semanalmente com o pessoal da 777, onde a gente investe o nosso dinheiro, onde é que a gente aplica, para que a gente consiga ter um fluxo de caixa um pouco mais programável ao longo do tempo. Eu não vou poder te responder de forma direta, mas o investimento realizado desde que a gente virou SAF tem sido acompanhado não só pelo pessoal do nosso local, né, que é o Lúcio, o pessoal do financeiro, como também através da 777, e tem servido para pagamento de dívidas, deixar o nosso dia a dia um pouco mais tranquilo, com pagamento de salários, pagamento de operacionais, de OPEX. Então, hoje, os gramados, a gente consegue fazer um outro ajuste melhor, tanto aqui em São Januário como no CT. Então, isso tem acontecido ao longo do prazo com a utilização desse dinheiro. Bom dia, Luiz, tudo bem? Você falou até dessa programação que tem do investimento, tem um cronograma e tal. A gente imagina que a próxima grande remessa da 777 seja em setembro, mas a minha pergunta é a seguinte, está programado algum tipo de investimento na aquisição de direitos econômicos, né? O Vasco vai ter recursos para conseguir comprar mais alguns jogadores nessa próxima janela de julho, eu sei que essa parte até é mais do Paulo, né, de jogador, mas assim, a questão dos recursos vão estar disponíveis lá para aquisição, não só para a chegada por empréstimo, por alguma negociação. E minha outra pergunta é sobre a Liga, né? O futebol brasileiro vem negociando, aí tem duas ligas, a Libra, que tem até o Flamengo ali como protagonista, um dos protagonistas, a outra tem a Liga Forte, tem o Fluminense. O Vasco escolheu tá nesse momento na Libra. Eu queria entender por que o Vasco escolheu, se há chance de mudar e se há algum debate interno para que o Vasco não saia prejudicado nessa negociação. Tá, então vamos lá. Aquisição de atletas, acho que eu já respondi aqui, a gente vai estar aberto ao mercado. Se existirem oportunidades que a gente entenda que façam sentido para o futebol nesse exato momento, a gente não está fechado. Então, hoje um processo é um processo mais longo, acho que o Paulo já falou algumas vezes, não é um processo tão rápido. Por um lado, eu entendo a ansiedade do torcedor que queria ter o jogador agora, amanhã, mas ao mesmo tempo passa por uma série de mãos diferentes, olhos diferentes, para entender o que é melhor futebol. Então, a gente não está fechado com isso. Se houverem oportunidades de mercado, a gente vai estar sim disposto a fazer.
Sobre Liga. Liga acho que é um tema que seria até injusto a gente falar em 2 minutos, dar uma resposta e ter uma resposta definitiva, né? O contexto da Liga foi um contrato de 2016 para uma temporada de 2019 a 24, e agora a gente está tendo que discutir os próximos anos. O que a gente discutiu em 16, em 23, de repente pode não fazer sentido, imagino que a gente vai discutir hoje em 23 para os próximos 50 anos. A gente tem que ser criterioso, a gente tem que entender que é um processo não só para a gente, como para os outros clubes que também fazem parte de cada uma dessas ligas, mas também para o torcedor entender. Como o Vasco entrou na Libra, foi na associação, foi na época da associação, a 777 estava ciente disso. Entendemos que hoje grande parte dos clubes considerados grandes, e a gente pode falar pela audiência, né, para ter um número, por que eles são os grandes nesse lado, são quase 70% da audiência. O Vasco entendeu que dentro desse grupo ele poderia propor algumas mudanças, e a gente vem propondo, acho que desde a primeira proposta que era na mesa, até a proposta de 1 mês e meio, 2 meses atrás, a gente teve mudanças. O Vasco de dentro propôs algumas dessas mudanças. A gente entende que existe espaço, sim, de outras mudanças. Então, a discussão sobre unanimidade, a gente não precisa entrar muito no mérito, mas é algo que a gente entende que deve ser verificada através de fórmulas. Existem fórmulas para você pensar em como você faz isso da melhor forma possível. Então, a gente não tem problema. Não é justo, porque acho que a Liga Inglesa hoje está com um problema. Eles têm 70% de aprovação. Hoje os grandes querem mudar, mas os pequenos não permitem porque eles vão ser prejudicados. Então, quem hoje está pensando que unanimidade vai ser só para ele, no futuro pode ser o contrário. A unanimidade ela não funciona para nenhum dos dois lados. A gente entende que isso não é salutar para o debate do que é o produto do futebol brasileiro. Eu estou pensando no próximo ciclo. O ciclo já acabou. Eu tenho que pensar no como é que o Vasco se posiciona e como é que ele vai ter vantagem competitiva para frente. Então, como é que eu deixo algumas premissas básicas funcionando para que façam sentido? Então, hoje, dentro da Libra, o Vasco se posiciona, o Vasco conversa com os outros clubes para pensar esse melhor modelo. Existe um pouco, cada vez mais, esses dois, o Forte Futebol e a Libra, em blocos comerciais, a gente se fala internamente. Existe, sim, grupos que se falam. A gente criou um comitê de clubes que estão se falando. A gente espera que, em breve, as diferenças diminuam, porque, no fundo, é um futebol brasileiro, é um produto só. Se a gente continua com essas diferenças, hoje já é melhor que antes, porque, antigamente, a detentora de direitos ia clube a clube. E isso era horrível. Hoje, você já tem 2 blocos, onde um tem 26, o outro tem 19, que é uma forma melhor. Será que em algum momento a gente vai ter um bloco só com 40, com algumas diferenças, dentro de um critério? É isso que a gente está tentando buscar. Sentado hoje na Libra, a gente está tentando buscar não só mudanças dentro da Libra, mas também para que essa convergência seja o melhor possível. E acho que é um pouco disso. Não sei se eu respondi todas as suas perguntas. O Vasco hoje está sentado na Libra, a gente hoje, dentro da Libra, vai tentando propor mudanças, e a gente está atento ao mercado. Acho que isso é importante. Não adianta eu ficar sentado no meu lado sem olhar o que está acontecendo do lado. Eu acho que a gente está sentado hoje entendendo quais são as dinâmicas de mercado. É um mercado que está em evolução, porque em 24 acaba o contrato. Hoje a gente teve um problema na Série B. Esse ano a gente teve a Série B sem direito de televisão. Eles tiveram que, a toque de caixa, tomar uma decisão. Foi melhor. A gente, no ano que vem, em 24, a gente já não tem mais o direito de televisão. Como é que a gente vai fazer em 25? Acho que nenhum clube quer que a gente chegue em maio de 24 sem nenhuma perspectiva para 25. Porque qualquer um vai chegar e vai apresentar o cheque e, infelizmente, a gente vai ter que aceitar. Alguns clubes vão ter que aceitar. Então, se essa discussão está acontecendo com 18 meses, é melhor, é mais salutar do que ela acontecer com 12 meses, 6 meses.